Olá pessoal, bem-vindos ao Super Talk. Meu nome é Rebeca Cameron e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Olá, eu sou a Alice Matos e hoje a gente vai receber convidados incríveis. O tema de hoje do podcast é formação de atores. Se você tem um sonho de ser ator, fica nesse vídeo, porque hoje vocês vão receber dicas incríveis. Já que o tema é formação de atores, vamos convidar o diretor de cinema, Guilherme Serrano. Seja bem-vindo, Guilherme, ao Super Talk. Obrigado, meninas. Eu que agradeço por falar de um tema que está tão em alta agora, né? A gente teve aí a Fernanda Torres ganhando prêmios, o Oscar brasileiro. Sempre teve na moda, né, essa formação de atores. Principalmente atores começam desde crianças, como na idade de vocês mesmos. Mas agora, então, tem atraído muito holofote, muito olhar. Estou muito feliz de poder contar um pouquinho dessa vivência para vocês. Posso fazer uma pergunta? Qual foi o momento que você percebeu que queria trabalhar com cinema? Olha, foi aos poucos. Sempre gostei muito de assistir filmes. Teve uma época que vocês não conhecem, que hoje os filmes estão no celular de vocês, né? Mas existia uma espécie de loja chamada videolocadora. Sabe o que é isso? Não. Então, a gente chegava no final de semana e alugava fitas, tipo 4, 5, 6 fitas. Eu alugava 10 no final de semana. E ficava assistindo o filme direto. E fazia anotações sobre como que surgiam esses filmes. Só que depois, quando fui fazer minha primeira faculdade, eu não fiz faculdade de cinema primeiro, eu fiz faculdade de História. A minha primeira formação é ser professor de História. História é uma matéria... Vocês gostam? Não sou muito afim. Nem eu. Todo mundo fala isso. Tudo bem. Então, e aí eu sempre tive muita ligação com amigos, amigas, da área de interpretação do teatro. Então a gente trabalhava dando aula na minha formação original, continuando a assistir os filmes. Eu usava muito dos filmes em sala de aula, mas com esse núcleo de amizades da área de interpretação e de teatro. E aos poucos eu fui fazendo outros cursos na área. Pós-graduação em cinema, pós-graduação em jornalismo. E parei de dar aula. Falei, agora eu vou trabalhar só com cinema. Só com cinema. E não me arrependo de nada. Como eu falei, eu assistia e ainda assisto muito filme. A minha meta é sempre assistir pelo menos um filme por dia ou um episódio de série por dia. Agora, fiquei na dúvida aqui. Qual é o filme ou série que vocês mais amam? Aquilo que é assim de paixão. Vou ver 1000 vezes seguido. Eu adoro Descendentes. Isso não sai da minha mente. Toda hora fica grudado, eu fico toda hora pensando. E eu amo Stranger Things. Stranger Things? Minha série favorita. O que te chamou a atenção no Stranger Things? Os personagens que são muito legais. Eu gosto muito da 11. Ela me chamou muita atenção. E sobre o Demogorgon e o Vecna. E o Stranger Things eu comecei a ver assim, do nada, que a primeira temporada não teve divulgação nenhuma, né? A gente descobriu assim... E quando eu assisti eu fiquei impactado. Fiquei assim, cara, que série é essa? E prende a gente, não prende? Prende. Prende muito. E qual personagem que você mais gostou? Né? No Descendentes, a minha favorita foi a Mal e a Ivy. Elas também são maravilhosas. As atrizes também são sensacionais. Bacana. Então, é esse tipo de paixão que me fez gostar de cinema, de conhecer as histórias, de se apaixonar por um personagem. E isso vai se desencadeando com a formação de ator. Principalmente o Stranger Things, onde praticamente o elenco é um elenco infantil, né? É um elenco da idade de vocês. Então, tio Guilherme, o que é essencial na formação de um ator? Conta um pouco pro pessoal que tá assistindo a gente. Ótima pergunta. A gente falou do Oscar agora, do filme nacional, né? E viralizou. Viralizou que fala? É isso? Isso. Porque o tio Guilherme é meio, né, tem uma idade avançada, então às vezes a gíria... Então é certo, viralizou, né? Sim. Viralizou um vídeo do Selton Mello, dele na época que tinha esse vídeo não tinha esse sistema de podcast, né? Então ele estava dando uma entrevista e as pessoas, toda vez que ele ia para um festival ou ia para uma sessão de autógrafos para o público dele,
perguntava, cara, como é que eu faço para me entrar na televisão? Aí ele respondia assim, estuda, meu amigo. Tá, mas pô, eu quero fazer aquele filme lá, eu quero entrar pro mundo do cinema. Vai estudar. Tá, mas e o teatro? Meu camarada, vai estudar. Então assim, o estudo e a base é o teatro. O teatro que vai fazer vocês falaram dos filmes que vocês gostam, das séries que vocês gostam, entrar na cabeça daquele personagem. Porque o personagem, por exemplo, se você for interpretar, não vai ser a Rebeca, vai ser um outro personagem fictício. Não vai ser a Alice, vai ser um outro personagem fictício. Então, o teatro ele vai te ensinar técnicas de uma maneira agradável, brincadeira, para que vocês possam conseguir entrar nesse universo, nesse mundo da interpretação. Vocês gostam de português? Eu gosto. Eu também. Já não gostam de história, mas de português gostam, né? Português eu gosto. Então, você já não tem aquelas questões assim que a professora manda ler uns textos e tem aquelas tipo interpretação de texto? Sim. O que o personagem na linha 5, não tem as coisas assim? Sim. Interpretação é isso. Só que ao invés de vocês irem para a escola para fazerem uma prova, vocês vão pegar o personagem e fazer umas perguntas. Quem é essa personagem? Qual é a história que ela tem? Qual é a ação que ela vai fazer? Então, tudo isso você aprende em cursos de teatro, que é a base principal, e depois partindo para a interpretação de vídeo. E aí, Guilherme, deixa eu ver se eu entendi mesmo. Qualquer pessoa pode ser ator ou tem um perfil ideal para ser ator? Aí, gente, presta atenção. Bora ver se tem um perfil ideal ou qualquer pessoa pode ser. Muito boa pergunta. Isso mudou ao longo dos anos. Antigamente que eu falo lá no tempo do... antigamente, muito antigamente, né? Existia um perfil padrão, principalmente para a área de novela. Hoje em dia, quando a gente fala perfil, a gente pode estar falando de perfil de idade, faixa etária, perfil infantil, perfil jovem, né? Não, jovem não, né? Perfil adulto e também tipos físicos. Tipos físicos, o que são esses tipos físicos? É a cor da pele, cor dos olhos, altura, manequim. Existia padrões definidos e esses padrões eram regras. Quem criou essas regras? Não sei. A televisão, a moda. Mas hoje em dia é muito aberto, muito aberto. O que eu falo é que o único requisito é aquilo que você fez da primeira pergunta. É querer, ter força de vontade e estudar. Vocês estudam no dia a dia da escola de vocês, não estudam? Sim. Se sim, ficou... Vamos lá, deixa eu fazer uma troca aqui. Vocês falaram que gostaram de português, né? Sim. Tem a Vou jogar lenha aqui. Tem a prova de português. Com quantos dias vocês começam a estudar para a prova? Eu estudo no mesmo dia. Não, tipo, um dia antes, assim, né? A prova é amanhã, aí eu estudo hoje, digamos assim, né? Mas fica de boa? Fico. Tranquilo, né? Já eu estudo a semana toda. Também fica de boa? Fico. Tranquilo. Então, esses estudos, quando a gente fala, pegar esses casos dos personagens, os testes de elenco são muito assim, é muito parecido com o que você falou. O teste de elenco, vamos botar aqui para uma emissora de TV ou para um filme. Vocês já viram quando termina um filme que parece aqueles créditos, aqueles nomes, que sobe um monte de nome? Sim. É nome que não acaba mais, né? Você fica ali no cinema vendo aqueles nomes ali, né? Dentro daqueles nomes, que são os responsáveis que produziram aquele filme ou aquela novela, existe um profissional chamado diretor de elenco. E como o próprio nome diz, é ele que faz os testes de elenco. Cara, e é muito parecido com o que você falou. Às vezes ele manda o texto do teste de elenco, isso para público infantil também. Às vezes, na véspera, à noite, e o teste no dia seguinte e de manhã. Aí entra, né, do jeito de cada um. Se você já tem as técnicas de interpretação, se você acompanhou bem as aulas de português, pode naturalmente estudar de um dia para o outro.
Porque você tem que estar preparado para esse tipo de circunstância. Já aconteceu do teste, a pessoa vai para um estúdio como esse daqui, para um teste, e o texto é entregue ali na hora. Então, quando eu falo de perfil, o perfil é você estar preparado. Estar preparado sempre. Então, gente, para tudo, a Alice Matos gravou um filme nesses dias. Conta um pouco aí pra gente. Eu estava muito ansiosa pra falar desse filme. Foi um sucesso. Mas, tio Guilherme, eu posso falar? Depende, se for falar mal do diretor, não deixa não, mas se for falar bem do diretor... Foi um sucesso esse filme. A gente passou os 2 finais de semana da semana passada, sábado e domingo. Foi bem cansativo, por causa que a gente ficou de manhã até a noite. Eu soube que que o próximo episódio vocês vão entrevistar dois atores aí, né? Então, pode falar o nome do filme? O filme se chama Neon Vibes. Tudo neon, gente. Tudo. Eu vi que foi tudo neon. E as nossas plaquinhas estão representando o filme Neon Vibes. O tio Guilherme falou que vai dar spoiler pra gente em primeira mão. E eu queria agradecer, tio Guilherme, por você ter vindo aqui participar do nosso programa. E a gente amou ter você aqui com a gente. Olha, eu que agradeço, porque é sempre legal, né, a gente poder ter esse bate-papo, principalmente para esse universo infantil da interpretação, o interesse de vocês em querer saber questões que às vezes podem ser muito técnicas, né? Sim. Mas aí eu vou jogar. Na verdade, vocês é que estão de parabéns pela iniciativa e pela coragem de ter um programa tão bacana como esse. E se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative o sininho para mais episódio. Continuando o nosso episódio, vamos convidar 2 atores que participaram do filme Neon Vibes. Convida à mesa Guilherme Correia e Gabriela Falcão. Hoje nós estamos vestindo Fairlight Kids. Agradecimento pela tia Raquel e na loja Fairlight Kids que está apoiando o Super Talk. Aqui em cima da mesa tem vários looks bafônicos e vou deixar o Instagram dela aqui embaixo e já garante o seu look, hein? Tchau! Tchau! E aí, gente? Muito bom ter a presença de vocês aqui no Super Talk. Primeiramente, muito obrigado, Alice e Rebeca, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, gente, pelo convite. Eu adorei estar aqui. E um podcast, eu sempre, às vezes, no final de semana, eu sempre vejo alguns podcasts e é muito legal. Obrigada, tá? E aí, como foi a experiência de vocês pra gravar o filme? Olha, pra gravar o Neon Vibes foi uma experiência incrível. Foi muito legal as gravações, mesmo eu tendo perdido meu tênis no primeiro dia. No segundo dia, ter ido doente pra lá, mas foi muito legal. E aí, Gabi, conta a sua experiência. Foi muito legal. Sinceramente, eu gostei mesmo. Eu achei tranquilo, né? Porque eu sou a personagem Kate. Assim, a minha personagem é meio debochada, assim, né? Meio rígida. É isso, eu achei muito bom. Eu perdi as minhas maquiagens, meu olhinho de cabelo. Normal. E aí, vocês gostaram de gravar o filme? Gostei. Sim. Eu adorei dar vida ao personagem Elvis, um garoto super legal e divertido. Eu também gostei muito. Ô, Gabi, isso é normal. Eu também perdi meu anel e ainda tava no meio da gravação. Eu acho que eu fui a última a ver o seu anel. Eu lembro que eu te falei. Foi. E aí, quem nunca não passou um perrengue? Quem nunca? Quem nunca? Perdi meu óculos, várias coisas, né? Muito cheia a casa. Nada demais. Nada demais. Coisas. Qual foi a fala que vocês mais gostaram? A fala que eu mais gostei foi muito debochada, que eu tava falando pra Malu, que é uma personagem Dolores. E eu falei assim: Dolores, nós não precisamos ser convidadas pra festa. Sabe por quê, filha? É isso.
E aí, você? Eu Você gostou? não aguento mais. Essas meninas estão me deixando nervoso com essa parada de festa. Qual outras coisas que vocês gostaram muito? Vocês gostaram da casa? Dessas coisas. Ah, gostei sim da casa, daquele cachorro que ficava andando de um lado pro outro. Verdade. Eu também gostei muito da casa. Só o problema é que era o cachorro e o coelho, que a gente sempre ficava, tipo... Eles eram muito fofos. A gente sempre tava dando plantinha pro coelho. Aí daqui a pouco uma tava mexendo no coelho, outra tava mexendo no cachorro. O cachorro tava latindo. Era todo mundo falando, todo mundo dançando. Aí a gente esperava o cachorro parar de latir pra gravar. E aí, vocês estão ansiosos pra ver como que ficou o filme? Muito. Você não tem noção. Demais. Pra ver como é que ficou todas as falas, as cenas. E, tipo, você imaginar você ir no cinema e você ver no telão você. Eu já tive essa experiência pela primeira vez em outro filme e é muito legal. Que vocês querem continuar a... Você quer continuar a ser ator, atriz, fazer indo esse mais pra filme, frente. indo mais pra frente. Sim. Desde que Olha. eu comecei a atuar, eu sempre quis continuar. Olha, eu, na minha cabeça, eu sempre gostei de defender as pessoas. Aí eu pensava assim, você é advogada, assim. Mas quando eu tive a experiência de fazer o filme, de ser atriz, eu falei assim, isso vai pra minha vida. E sempre as minhas professoras ficam me elogiando como eu movimento, como eu faço as coisas. Porque é muito legal. Essa experiência é pra minha vida. Vocês estão de parabéns. Eu também. Antes de ser ator, de atuar em um filme pela primeira vez, eu sempre dizia desde pequeno que queria ser médico. Mas aí depois que eu atuei pela primeira vez, gente, não. Agora eu só quero ser uma coisa, ator. Quando eu era pequena, eu queria ser um monte de coisas. Eu queria ser borboleta, queria ser sereia, queria ser motorista de trem, Imagino. queria ser um monte de coisa. Quando eu era pequena, sabe o que eu queria ser? Duas coisas. Eu queria ser um unicórnio. Eu queria ser um unicórnio. E queria ser médica de polícia. Eu, quando era pequena também, eu sempre tive muita criatividade pra fazer as coisas. Tipo, pra trabalhar, aí eu vendia pulseira, vendia desenho. Também faço isso. Eu tenho uma lojinha de brinco e de pulseira com as minhas amigas. Eu faço muito isso na escola, gente. É a melhor coisa do mundo. No recreio, você tá ali ganhando dinheiro fazendo pulseira, gente. É a coisa mais fácil Nossa. do mundo. Essa daqui, a minha amiga fez pra mim, de amizade. Aí, as minhas 4 amigas, Giovana, Betina e Manuela, a gente ganhou essas pulseiras. Aí eu sou a roxa, assim, ó. Muito bonitinha, eu achei. Aí ela ai, como é que fala? Colocou em um potinho, em um saquinho. Em um saquinho, Balão. botou o meu nomezinho e entregou. Gente, muito bonitinho, eu achei. Ela também faz muita coisa de arte, assim, pra mim. Eu só fiquei triste que ela saiu da minha escola. Isso é muito chato. Ou quando a gente também tem que trocar de escola, isso sempre, né, leva um peso na nossa consciência. Porque a gente não sabe se a gente vai conhecer gente novas. Ou mesmo se a pessoa que você, tipo, sempre andou colado, sai da escola. Eu já senti por isso. Qual foi a melhor coisa que vocês fizeram lá dentro daquela casa? E qual foi a pior coisa? Hoje. A melhor coisa. Tan, 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 tan. Foi atuar, foi comer, foi brincar. Pode falar duas, pode falar só uma. Pode falar 2. Comer, que a gente comeu McDonald's, tive 2 dias. E atuar. E você? O meu, as melhores coisas, sem ser um filme, eu comi, aí depois eu passei 20 minutos na Boticário olhando tudo, gente. Antes de conversar tudo. Ai, gente, eu amo ficar vendo perfume, um monte de coisa. E a pior coisa que eu fiz... Não tem que falar a pior coisa também, tipo. Ai, gente... Pior coisa. É quando eu... Lembra naquela fala que
eu não sei se você tava ou tava dentro da sala que vocês estavam esperando. Que eu falo assim, que era... exemplo, eu tinha que falar eu aqui, mas eu falava eu, tu aqui. Eu falava um monte de vezes. Aí, como o tio Guilherme, ele falou assim, calma, respira e repete comigo. Aqui, eu. Aqui, eu. Aí eu consegui. A pior coisa, acho que foi ter esperado aquele McDonald's. Que acho que depois eu fiquei passando mal porque aquela coisa demorou muito. Sim. É. Você também, né? Você também esperou, né? Tive, Você sabe né? como foi, né? A melhor coisa que eu fiz lá foi dançar Just Dance quando a gente chegou. A Verdade. gente dançou. Acho que você ainda não tinha chegado. Você não tinha chegado. Não, ainda não. E a pior coisa que aconteceu lá foi aquele McDonald's. Gente, o que é isso? Que tanto vocês falam de McDonald's? Eu achei que a pior coisa fosse perder o tênis. Perder o tênis é muito ruim. Mas pior é você ter que ficar até quase 3 horas da tarde sem comer por culpa de um motoqueiro que roubou o nosso lanche. Treta! Rebeca, olha, eu tive uma ideia aqui. Você gostaria de fazer o próximo filme com a gente? Claro, vou até já avisar minha mãe pra mim no próximo filme participar com vocês. Ia ser muito legal. Ia ser Ah, mesmo. Agora uma pergunta pra vocês. Qual foi a fala que vocês mais ficaram falando assim toda hora? Passava 20 minutos e você já falava a mesma fala. Eu tenho a minha primeira fala que eu fiquei. A primeira eu falei assim, essa é minha personagem. Eu falei assim, gente, isso daqui sou eu. Foi assim, será que vai rolar um casalzinho na festa? Foi a minha primeira fala. Bom, acho que teve uma fala assim. Agora eu comecei a pensar aqui que eu falo de zoeira pra um outro menino que tava no filme. O Anthony recebeu várias cartinhas de amor. A fala que eu fiquei falando toda hora foi aquela fala. A fala que eu falei que a aluna não tinha que a aluna não tava fazendo de propósito. Sim. Não tava fazendo de propósito. Eu vi essa cena. Sim. Gente, vocês falaram que eu posso participar. Mas como assim? Tem um projeto seletivo? Tem. Então, começa assim. A tia Cláudia ou o tio Guilherme dão um trechinho pra gente decorar. Aí, no dia seguinte, a gente vai lá num set. Não é um set, vai lá numa salinha e a gente vai falar o trecho. Aí, a tia Cláudia vai gravar esse trecho e vai mandar lá pra uma moça pra ver se passou ou não passou do filme. Aí, o meu trechinho era assim. Quem esse cara pensa que é pra chamar meu cachorro de chato? Chato é ele. Mal educado, barulhento, horrível. O vizinho mais mala do prédio. Aliás, do condomínio inteiro. Meu cachorro só gosta de gente legal. Desde sempre. Ele faz xixi no pé de gente chata. E se eu fosse um cachorro, eu também faria xixi no pé de gente chata. O meu trecho era igual. Sério? Meu também. Eu acho que era tudo igual, então. Não, a da Isabela, que fez a Paty no filme, o dela foi uma festa. Tá. E aí, Então vocês foi estavam falando da festa? Fala um pouco dessa festa. Como que foi? Uma festa neon incrível. Vocês adoraram? No caso, não foi uma festa. Foram 2 festas. A festa da Nina e a festa da Deb. Uma tinha cenário, mas não tinha comida. A outra não tinha cenário, mas tinha comida. Porque nós unimos a nossa festa e foi um sucesso. A festa, a gente fez uma coreografia muito legal, que a Júlia fez a música, aí ela fez uma coreografia e a gente dançou. Foi muito legal essa coreografia. Eu sei até agora. Mesmo não sabendo a coreografia, eu fiz. Bem que,
Como é que começa mesmo? Pulseirinha da Pandora, Louis V, eu tô na moda, vou jogando sem parar, que hoje eu vou me incomodar, faz um caramba, dou um beijinho, hoje meu deboche vai ser com o coraçãozinho, vou querer de lado, com a minha cama e coração Muito legal, aí a gente fez essa coreografia, teve bolo, teve docinho, mas uma coisa que quase caiu, o bolo. O bolo quase caiu, que quando foram entrar, pum, entrou muito rápido, quase que o bolo caiu. Guilherme, eu vi que você já fez vários filmes, mas como que você descobriu o seu amor pela atuação? E você acha que teatro é importante? Bom, respondendo as duas perguntas, sim, a pergunta da Alice, que teatro é muito importante, sim. Para você aprimorar suas técnicas de atuação, é muito bom fazer teatro, sim. Sobre a paixão pela atuação, bom, eu desenvolvi a paixão pela atuação quando eu comecei a fazer cursos de TV e cinema. Os desfiles da Fashion Honey me ajudaram muito a perder a vergonha e ter contato com o público. Eu comecei a gravar filmes e aos poucos eu fui começando a me apegar muito à atuação. Já fez vários filmes. Parece até que eu já sabia que você tinha feito vários filmes assim, entendeu? Você postou um pouquinho assim no seu Instagram, entendeu? Eu vi, mas qual foi o melhor filme que você fez, Guilherme? O melhor filme? Sim, que você mais gostou das falas, que você mais gostou assim. Que você se apaixonou, tá no seu coração até agora. A Extinto, o meu primeiro filme. E você, Gabi, fez quantos filmes já? Eu só fiz um. Até agora. Agora uma pergunta que não quer calar. Como que vocês fazem pra decorar as falas? Para decorar? Bom, eu fico repetindo várias vezes as falas. Aí eu fico repetindo umas 2, 3 vezes, depois eu paro. Aí depois eu volto de novo. Mas eu confesso que nesse texto do Não Vibes, eu mal gravei algumas falas. E você, Gabi? Olha, o que eu tenho igual a minha irmã que me ensinou essa técnica. Você respira no seu quarto, é tipo uma meditação. Você respira, você pensa na fala. Aí você tampa o ouvido e vai falando. E também é bom você escrever várias vezes. Você pegar uma folha, Escrever várias caderno, vezes. aí vai escrevendo as frases. Vai escrevendo. Aí depois que eu decorei algumas, tipo assim, decorei 5 falas. E você tem 10. É tipo, eu tenho 10 falas, eu decorei 5. Aí eu decorei todas. Aí eu finjo que eu tô no meu quarto, é um pouquinho grande. Aí eu finjo que eu tô na casa e fico andando assim. E fico atuando, fazendo um monte de coisa assim. Eu acho isso muito bom. Aí eu consigo decorar direito as falas. E você? Como você decora? Então, eu decoro, eu pego o texto, aí eu vou lendo tudo assim. Aí acho que eu não decoro, aí eu vou decorar, eu vou lendo todas as minhas falas. Aí, quando as falas que eu acho que eu não tô gravando muito, eu leio com mais frequência. Tipo, eu leio mais essa do que as outras. Entendeu? Aí pra mim é melhor assim. Às vezes eu também faço. Hoje em dia, eu leio as falas assim. Mas antigamente, eu tinha mania de falar as minhas falas pra frente do espelho. Eu gravava, tipo, pegava o celular e fazia um vídeo de eu atuando. Mas isso era só nos textos. Pra filme fica mais difícil. Mas confesso que acho que foi na Extinto eu fiz isso. Só que do texto. Eu, quando tive trabalho de escola e precisava gravar, né? Não podia ler ali na hora. Eu fiz que nem vocês. Eu só li tudo e fiquei repetindo como vocês falaram. Ficaram repetindo até memorizar. E aí depois eu leio, aí eu boto a mão. Aí eu leio, tá. Se eu falei certo, beleza. Aí eu falo sem olhar, sem nada aqui. Eu também faço isso às vezes. Boto a mão em cima da fala e eu tento falar.
Lá quando eu erro, eu volto. Vocês acharam que o filme ajudou no crescimento das redes sociais? Sim. Quando eu fiz o vídeo assim, quando a Fashion One postou que eu ia fazer o filme, eu falei assim: oi, gente, tudo bem? Eu fiz um vídeo pro Instagram. Eu vou fazer um filme, Neon Vibes, no dia 22 e 23 de março. Aí foi indo, e eu só tinha, tipo, 100 seguidores. 200 seguidores, 230 seguidores. Em um dia, quando eu gravei, eu aumentei pra 1000. Nossa. E ficou assim, e ficou marcado. Assim, eu falei assim, gente, meu sonho. Eu tava cortando cebola, fazendo macarrão. E aí eu terminei, esqueci de lavar a mão, comi, fui ver meu telefone, né? Assim. Aí eu fui ver quantos seguidores. Eu sempre faço isso, quantos seguidores eu tenho, vejo. Aí eu gritei assim: mãe, eu tenho 1000 seguidores! Meu Deus, mãe! Eu tenho 1000 seguidores! Aí eu comecei a chorar, emocionada. Eu botei a mão no olho. Eu falei assim: mãe! E comecei a gritar assim, colocando a mão no olho, assim. Aí minha mãe falou assim: emoção e emoção. Cada emoção. E você, Gui? Bom, o Reels que eu fiz um dia depois do último dia de gravação, Neon Vibes, teve mais de 2.000 curtidas e 2.000 visualizações. Meu Deus, isso é bom. Eu acho que isso é bom. Meninas, muito obrigada pelo convite. Eu queria agradecer a Alice e a Rebeca. E vocês que estão aí, atrás das câmeras, eu queria dar um recado para vocês. Nunca desiste dos seus sonhos, porque uma hora eles vão ser realizados. Invistam na carreira que vocês querem seguir. Para encerrar o nosso tema de hoje, que é formação de atores, queria falar para vocês que eu acabei de receber de uma notícia aqui que já abriu as novas inscrições do próximo filme School Friends. Isso mesmo. E encerrando o nosso episódio de hoje, muito obrigada pra quem ficou até o final do vídeo, tá? Beijo! Tchau!